Um doente de 25 anos de idade acorreu ao nosso consultório com queixas de dor abdominal ligeira, excesso de gases, não é? E mal-estar. Estes sintomas já evoluíam mais ou menos 3 meses. E segundo o doente, ele referiu que já havia passado em vários tratamentos, já havia passado em várias consultas e que tinha sido então diagnosticado como malária e febre tifoide, mas que as 2 últimas consultas pelos mesmos sintomas, o médico ou a pessoa que a consultou disse então que se tratava de febre tifoide. Este caso, na verdade, para tentarmos aqui perceber que eu acho que na maior parte das vezes a febre tifoide é uma doença que é banalizada, ok? Porque sabe-se que a febre tifoide é uma doença muito grave, uma doença séria, que as manifestações são claras e que, se ela não for tratada, ela costuma evoluir com complicações muito sérias que colocam a risco a vida do doente. Ele referiu que fez em mais de 3 ocasiões uma reação de Vidal e que, segundo ele, foi então positivo para a febre tifoide. Bom, a minha grande preocupação aqui é mesmo em relação à reação Vidal. Para dizer que este exame, que é um exame de sangue, é um exame que se baseia na reação antígeno-anticorpo, não é um exame específico para a febre tifoide, ok? Reação Vidal não é o exame específico para a febre tifoide. Não é o exame que nos permite dizer se o doente tem febre tifoide ou não. É apenas o exame que nos permite dizer se o doente teve contato com as bactérias da família das salmonelas, que são mais de 200 salmonelas, aquelas que causam doenças em seres humanos. Mas as salmonelas que causam febre tifoide são 2 essencialmente, nomeadamente a salmonela typhi e a salmonela paratyphi, ok? É sobre essas 2 salmonelas que precisam ser feitos exames específicos para então se chegar a esse diagnóstico. A febre tifoide, como o próprio nome diz, é uma doença essencialmente febril. Não existe febre tifoide sem febre. Não existe febre tifoide sem febre. É uma doença que se caracteriza essencialmente por dor abdominal intensa e febre, e que pode evoluir, na verdade, em 2 fases. Numa primeira fase que vai até mais ou menos 10 dias e numa segunda fase que vai depois dos 10 dias. Na primeira fase, que é aí onde a febre é um dos sintomas comuns, até existe um outro sintoma que é a chamada dissociação esfigmotérmica, que é aquela situação em que o doente tem febre e, ao invés de ter taquicardia, tem febre e bradicardia. Na reação Vidal, nós temos, na verdade, 2 antígenos que são identificados por essa reação, tá? Mas a salmonela typhi, na verdade, apresenta 3 antígenos, que é o antígeno somático, que vem lá na reação Vidal, o O, tá? Antígeno somático. Tem o antígeno H, que é o antígeno flagelar, e tem um outro antígeno que não é determinado pela reação Vidal, que é o antígeno V. Vamos nos concentrar nessas 2, o antígeno somático e o antígeno flagelar. O antígeno é o quê? É uma substância presente na constituição da bactéria, que pode ser uma proteína, que pode ser um carboidrato qualquer, que pode ser um outro produto que constitui a própria bactéria, que, ao ser introduzido no organismo, induz então uma determinada reação imunológica, faz com que o nosso sistema de defesa reaja perante a presença deste agente. Isso aqui é um antígeno. Então, na constituição da bactéria Salmonella typhi e paratyphi, nós temos estes 2 antígenos, que é o antígeno somático
que está, na verdade, na parede celular da célula bacteriana dessa mesma bactéria, tá? E que temos o antígeno H, que é o flagelar, que se encontra, portanto, naquela estrutura que a bactéria utiliza para se movimentar, que é o flagelo. Tá? A presença desses antígenos no organismo humano faz com que o nosso organismo reaja, então, fazer com que o nosso organismo se sensibilize, portanto, tentando combater a presença da bactéria que traz consigo estes antígenos. Tá? Esses antígenos são como que sinalizadores da presença das salmonelas no nosso organismo. Prestem atenção que esses antígenos estão presentes em quase todas as bactérias da família das salmonelas. Conforme já vimos, são mais de 200 salmonelas que causam infecção em seres humanos. Então, qual é o significado clínico da identificação do antígeno somático e do antígeno flagelar? A presença do antígeno somático, ou seja, quando nós temos reação viral positivo para o antígeno O, e não se diz oxigênio e hidrogênio, como também já ouvimos em muitas ocasiões de interpretações feitas por profissionais de saúde. Não é hidrogênio e oxigênio, é antígeno somático O e o antígeno flagelar H. Nós temos uma reação viral positiva a partir de 1 por 320. Okay? Há literaturas que dizem que a partir de 1 por 160 já se pode considerar positivo. Mas o que está padronizado é uma reação viral a partir de 1 por 320, quer seja o antígeno somático ou o antígeno flagelar H, nós podemos então dizer que a reação viral está positiva. Mas atenção, a positividade da reação viral não quer dizer essencialmente que o doente tem febre tifoide. Quer dizer apenas que eu tive contato com qualquer das bactérias da família das salmonelas. Ok? Isso tem que ficar bem claro para que se evitem então interpretações erradas. Tá? Se o antígeno somático estiver positivo, ou seja, a partir de 1 por 320, quer dizer que o contato que o indivíduo teve com as bactérias da família das salmonelas foi um contato recente, foi um contato que ocorreu em menos de 6 meses. Ok? Se, por outro lado, o antígeno flagelar H estiver for positivo a partir de 1 por 320, quer dizer que o contato que o indivíduo teve com as bactérias da família das salmonelas ocorreu num período superior a 6 meses. Isso é assim por quê? Porque, na verdade, nós estamos em contato permanente com alimentos que estão contaminados com as bactérias, de uma maneira geral, da família das salmonelas. No nosso meio, nós consumimos muita carne de aves e derivados, como ovos, maioneses e por aí em fora. Tá? Esses animais, as aves e outros animais mesmo, são, na verdade, hospedeiros intermediários, alguns até hospedeiros definitivos, das salmonelas. De tal maneira que, se nós consumirmos um desses alimentos que não for bem acondicionado, bem preparado, é possível que nós possamos nos contaminar com essas mesmas bactérias e o nosso organismo então desenvolver uma reação imunológica que depois pode repercutir-se numa reação viral positiva. Isso não quer dizer necessariamente que o indivíduo tenha febre tifoide. Será que a reação viral não é um exame válido, então é para se esquecer? Não, não é bem assim. O que nós temos que fazer quando nós temos uma reação viral positiva
é sempre importante, aliás, assim como em qualquer outro exame, é importante sempre aliar o resultado do exame aos sinais e sintomas que o doente nos apresenta. Tá? É importante isso, porque os sinais e sintomas, a história clínica bem feita, um exame físico bem feito, dá-nos pelo menos 70% a 80% já da possibilidade de diagnóstico, e os exames, assim como o próprio nome diz, vêm então para complementar as ideias que nós já levantamos em relação às hipóteses diagnósticas. Tá? Então, se a reação Vidal não é um exame fidedigno, quais são então os exames chaves? Quais são os exames fidedignos que têm que ser realizados? Se nós tivermos um doente que está numa fase aguda e que apresenta sintomas típicos, sintomas sistêmicos como febre, dor abdominal, mal-estar, o doente pode apresentar-se ictérico, pode apresentar-se com convulsões, em coma, doentes apresentam as chamadas roséolas típicas. Quando já há presença de complicações, na verdade nós podemos ter um doente que nos aparece já com sinais típicos de um abdômen agudo cirúrgico, cuja intervenção inicial é exatamente a realização de intervenção cirúrgica. Numa primeira fase, os exames mais viáveis, atenção que nessa altura nós temos disseminação sistêmica pelo sistema linfático, por as salmonelas, elas atacam fundamentalmente o sistema retículo endotelial, vão para o baço, vão para o fígado, vão para a medula óssea e disseminam-se para o sangue. Nesses casos, o exame inicial, os exames fidedignos, são essencialmente as culturas, ok? Nomeadamente, a mielocultura, se nós estivermos num centro com capacidade para realizar punção, a biópsia da medula óssea, e então este material é submetido a um exame específico para se determinar a presença dessa mesma bactéria a este nível, tá? Que é a mielocultura, que é muito mais apropriado em crianças, mas claro que precisamos estar num centro mais diferenciado. Quando nós não estamos neste ambiente, o que se faz, na verdade, são as chamadas hemoculturas, e têm que ser hemoculturas seriadas. Colhe-se o sangue de forma asséptica, em recipientes hermeticamente fechados, para pesquisar então a presença de salmonelas. Nesta primeira fase são estes os exames fidedignos para febre tifoide. Existem outros exames imunoenzimáticos também que podem ser utilizados, como o ELISA, mas claro, casando sempre os exames complementares com aquilo que foi levantado na história clínica. Na segunda fase, lembrar que depois de 10 dias as bactérias já estão sendo depuradas, ok? E aí então elas colonizam mais o fígado, e do fígado são eliminados para a vesícula biliar e, consequentemente, eliminados nas fezes. Nessa altura, sim, nós podemos solicitar as chamadas coproculturas para se determinar então o diagnóstico de febre tifoide. Mas atenção, diante de um doente com sinais e sintomas típicos, nós não esperamos estes exames, porque até demoram entre 5 a 7 dias, a depender do local onde esses exames são feitos. Nós não vamos esperar 5 a 7 dias que demoram as culturas para então podermos fechar o diagnóstico e tomarmos uma decisão relativamente à conduta terapêutica, ok? Então, é exatamente isso que nós tínhamos para dizer. Não existe febre tifoide sem febre, não existe. Se o doente aparecer
como sintomas de dor abdominal ligeira, sensação de flatulência, mal-estar, desconforto abdominal, não é prudente fechar o diagnóstico de febre tifoide ainda com apenas a reação de Vidal. Nós podemos considerar outras enterites, outras enterocolites, por outras situações que existem variadíssimas, e não apenas fecharmos como diagnóstico de febre tifoide e administrarmos os medicamentos que são administrados, muitas vezes dando antibióticos de forma indiscriminada, que depois podem resultar em situações de resistência bacteriana, em situações de disbiose intestinal, porque o uso indiscriminado dos antibióticos vão destruir as bactérias da flora intestinal normal, fazendo com que haja aqui um desbalanço e o supercrescimento das bactérias patogênicas. Ok? A tifoide é uma doença febril, sistêmica, muito séria. É isso que nós tínhamos para dizer. Continuem a seguir a nossa página e estamos juntos.